Ei, me ouve? Boa tarde a todos. O meu nome é Fernando, eu sou da empresa FO Produções. Nós somos uma produtora de eventos, de projetos, e a gente está trazendo neste final de semana aqui para Passo Fundo, né, o projeto Cultivando Tradições e Sorrisos. Né? Ele é um projeto da FO Produções, que tem o financiamento do Ministério da Cidadania através da Lei de Incentivo à Cultura, e tem como patrocinador a rede de postos Buffon. Nós temos como apoiador aqui neste evento a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, através da Secretaria de Cultura e de Educação, e também, desde já, fazer um agradecimento todo especial à direção da escola Volmar Salton, a todo o seu corpo de professores, né, que nos possibilitaram estar aqui conversando com vocês um pouquinho do nosso projeto. O que nós vamos falar hoje é sobre a formação do tradicionalismo no Rio Grande do Sul. Quem aqui participa de CTG? Participava? Quem já participou, então? Vamos lá. Quem participou e quem participa? Bastante gente, legal. O porquê que a gente fala de CTG, o porquê que a gente traz aqui o tradicionalismo, né? Porque nós acreditamos, né, que o CTG ele é o laço que une as famílias. Né? Nós acreditamos que o CTG é um local que nós temos várias gerações de pessoas da nossa família, nós temos os avós. Hoje de manhã tinha um que me falou que o bisavô dele, com 104 anos, ainda vai no CTG. Então, para vocês verem, ele tem o avô, o bisavô, o avô, o pai e ele. São 4 gerações que estão juntos no CTG. Então, isso é legal. Né? Isso esse engajamento das famílias, né? Essa ligação das famílias. Né? Isso é legal. E nós queremos falar um pouquinho de como surgiu um CTG. Né? Quem aqui sabe como é que surgiu um CTG? Né? Tem alguém aqui que dança no Dom Felipe Nadal? Tu dança? Vai dançar domingo aqui? Vai se apresentar? Legal. Né? Domingo nós vamos ter aqui ao lado uma carreta-palco, onde nós teremos apresentações das invernadas do CTG Dom Felipe Nadal. Nós teremos a apresentação do poeta e escritor Walter Portaletti, que também vai conversar com todos os presentes, falando um pouquinho sobre a cultura. E logo em seguida nós teremos o show com Fábio de Oliveira e Alma Campesina, né? Esse grupo lá de Santo Ângelo, um grupo maravilhoso que vai cantar vários sucessos gaúchos, né? E quem sabe dançar e quiser dançar, vai poder dançar. Quem quiser vir para tomar um chimarrão, vai ter a Ervateira Macedo distribuindo erva mate e água quente, é só trazer a cuia térmica. E também nós vamos ter brinquedos infláveis ali ao lado do ginásio, para quem quiser brincar. Vai ser uma tarde maravilhosa, né, onde nós vamos estar todos juntos, mais uma vez, o tradicionalismo, a cultura, agregando as famílias. Né? Então esse é o nosso objetivo, é conversar com vocês um pouco sobre isso, falar um pouquinho sobre o CTG, sobre a nossa origem cultural, né? E aí eu já quero fazer uma perguntinha para vocês. Nós vamos conversar hoje sobre a cultura gaúcha, a formação do tradicionalismo no Rio Grande do Sul. Quem nós somos? Somos gaúchos. Como nós formamos a nossa cultura? Né? Nós somos um povo influenciado por europeus, desde os seus costumes até a sua arquitetura. Os europeus povoaram o Rio Grande do Sul, né, lá no século XIX, predominância dos alemães, dos italianos, os açorianos, que chegaram aqui, se misturaram com portugueses, com os escravos e com os ameríndios. Quem aqui sabe o que é ameríndios? E agora?
Quem sabe? Um de cada vez. Vamos lá. Os ameríndios eram os nomes dados aos habitantes da América antes da chegada dos europeus e dos seus descendentes. O termo índio, né, ele provém do fato que Cristóvão Colombo, quando chegou na América, ele estava convencido que ele estava chegando na Índia, né, que todo mundo era índio. Então, eles eram chamados de ameríndios. E também existiam os imigrantes de minoria, né? Eram os russos, os espanhóis, os poloneses, os judeus, os japoneses. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Para a gente entender que a nossa cultura, ela tem um leque, né? Ela tem um leque de informações, ela tem um leque de imigração, né? A gente pega Passo Fundo, por exemplo, né? Passo Fundo tem uma imigração italiana, a gente pega o Vale dos Sinos, tem uma imigração alemã, a gente pega as outras, cada região, né, tem um estilo de imigração, e cada estilo de imigração tem a sua cultura, cada estilo de imigração tem os seus usos, os seus costumes, a sua história, a sua filosofia, né? E aí vocês vão ver mais na frente que pesquisadores, historiadores, né, se juntaram para juntar um pouquinho de cada cultura e formar a nossa cultura, né, o nosso tradicionalismo. Eu pesquisei também algumas coisas sobre Passo Fundo, né? Como a gente vem aqui conversar com vocês, eu sempre acho legal apesar de eu conhecer a cidade, né? Tem algumas coisas que me encantam aqui em Passo Fundo, como por exemplo aquela praça que tem a homenagem ao Teixeirinha, né? Eu acho fantástica aquela praça, eu acho bonita aquela estátua que tem homenagem ao Teixeirinha. Eu, como tradicionalista, eu acho uma energia positiva estar ali, acho bastante legal, né? Então, assim, pesquisando algumas coisas, né, Passo Fundo é uma cidade riquíssima culturalmente, né, em termos de Rio Grande do Sul, tem uma riqueza fantástica, né? É a capital do Planalto Médio, é a maior cidade do Norte Gaúcho, né, tem em média aí 200 mil habitantes, e desde 2006, através de uma lei federal, a Lei 11.264, ela é a capital nacional da literatura. Né? Então, a gente vê que a gente está falando de cultura, a gente está falando de imigrantes, a gente está falando da cultura de outros países, e a gente chega e vê que, né, Passo Fundo, a cidade de vocês, é uma cidade rica em cultura, né? E pessoal, um povo sem cultura, ele não vai a lugar nenhum, né? Então a gente precisa valorizar muito as nossas riquezas culturais, a gente precisa dar valor para tudo aquilo que a gente tem, né, de importante nas nossas cidades, né? A gente precisa conhecer a nossa cultura, a gente precisa conhecer o nosso povo para a gente poder caminhar a passos maiores, tá? E o mais legal que eu acho, assim, né, que Passo Fundo é denominado lugar de ser feliz. E realmente eu acredito que todas as pessoas que moram em Passo Fundo são felizes, porque é uma cidade, né, fantástica, é uma cidade que tem uma baita infraestrutura, é uma cidade rica em cultura, né? Além da cultura do seu povo, Passo Fundo ainda carrega consigo a cultura dos imigrantes que povoaram aqui o município. Então, isso é bem legal. Passando, então, a nós falarmos sobre o tradicionalismo gaúcho organizado. Se nós pesquisarmos no dicionário sobre tradicionalismo, quem sabe o que é tradicionalismo? Diga. Isso, é a tradição, legal. Tradicionalismo, se nós encontrarmos no dicionário, vai falar em uma filosofia, né, um regramento, algo que a gente caminhe, que a gente carregue, né, como um norte, né, nos dá um norte de onde
nós queremos chegar. Então, falando um pouquinho sobre tradicionalismo, né, como surgiram, vamos ser bem diretos falando assim, como surgiram os CTGs. Né? Quando a gente fala em tradicionalismo, automaticamente a gente está linkando com o CTG. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre como surgiram os CTGs, qual foi o primeiro CTG. Nós vamos dar um apanhado, né, sobre o Centro de Tradições Gaúchas. O princípio foi lá com o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre, em 1898, né? Depois a União Gaúcha de Pelotas, em 1899, a Sociedade Lomba Grande ali em Novo Hamburgo, em 1938, e o Clube Farroupilha aqui de Juí, em 1942. Estas foram as primeiras entidades, tá? As primeiras entidades que começaram a desenvolver os seus trabalhos dentro do tradicionalismo. E como eles desenvolviam os seus trabalhos dentro do tradicionalismo? Através de pesquisadores, né? Através de outras pessoas que vinham, principalmente do Uruguai e da Argentina, que traziam as culturas de lá e começavam a desenvolver, né, nesses locais. Né? E foi aí, então, que surgiu um grupo de 8 homens, 8 pessoas, que foi o chamado Grupo dos 8. Quem aqui já ouviu falar no Grupo dos 8? Já ouviu falar? Quem seriam? Saberia algum para citar do Grupo dos 8? Então, estes foram os 8 integrantes, os 8 homens que iniciaram o tradicionalismo, o movimento tradicionalista no Rio Grande do Sul. Paixão Cortes, Antônio João de Sá Siqueira, Ciro Dias Costa, Cilso Araújo Campos, Ciro Dutra Ferreira, João Machado Vieira, Fernando Machado Vieira e o Orlando Jorge de Grazia. E se vocês olharem aqui ao lado, né, a idade deles, todos jovens, todos com idade entre 18, 19 e 20 anos. Né? E esses 8 jovens, eles iniciaram o seu processo, né, de estudos, de pesquisas, e logo em seguida eles conseguiram ainda agregar mais 2 pesquisadores. Luiz Carlos Barbosa Lessa, o nosso saudoso Barbosa Lessa, e o Glauco Saraiva. O Glauco Saraiva já era um pouco mais velho, tinha 26 anos, né, mas o Barbosa Lessa passou a ser o mais novo do grupo, com apenas 18 anos. Qual era o objetivo, né, destes 10 integrantes, né, o grupo dos 8 que se tornaram 10? O objetivo deles era estudar e se aprofundar. Se aprofundar sobre as nossas culturas. Todas aquelas culturas que eu passei para vocês, a cultura dos europeus, né, italianos, alemães, portugueses, a cultura japonesa, todas aquelas culturas que formaram o nosso estado, eles começaram a pesquisar, começaram a buscar cada vez mais conhecimento, e a partir daí eles começaram a alçar voos, né, na busca pelo fortalecimento da nossa cultura. A partir daí eles fundaram o Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Né? A partir daí eles realizaram a primeira Ronda Gaúcha, o primeiro baile gaúcho, né? E o ponto maior, né, dessa união se deu a partir do recebimento dos restos mortais do Davi Canabarro, em 5 de setembro de 1947. A partir daquele trabalho, a partir daquela tarefa que deram a eles, né, e que eles assumiram e desempenharam muito bem, eles estavam cientes, tinham definido que a partir dali se daria o início ao movimento tradicionalista gaúcho organizado. Logo após, né, logo após eles terem lidado com os restos mortais, né, que eles fizeram todo o translado dos restos mortais de Davi Canabarro, né, através daquele trabalho deles,
eles começaram a interagir mais, né, com a questão das rondas, né, foi necessária a ser feitas as rondas, e a partir dali eles decidiram por criar, né, vamos dizer assim, a chamada chama crioula. Nasce a chama crioula a partir dali. Né, eles foram lá, retiraram uma centelha da Pira da Pátria, no Parque da Redenção, às 24 horas do dia 7 de setembro de 1947. Pode ver, então, que o translado dos restos mortais de Davi Canabarro, né, e o nascimento, vamos dizer assim, da chama crioula, ela se dá muito próxima. Um foi em 5 de setembro e o outro logo em seguida, no dia 7 de setembro de 47. Em 24 de abril de 40... Aí eles fizeram, né, toda a ronda da chama crioula, né, e a partir daquele momento também vai se idealizando um modelo, né, vamos dizer assim, de cultura para o gaúcho, né? Vai se idealizando um modelo de tradicionalismo, né? E eles foram aprofundando os estudos, até que chegou um determinado momento que eles precisavam ter o seu ponto, né, o seu ponto de apoio, ter, vamos dizer assim, a sua sede. Então, em 24 de abril de 1948, é fundado o 35 CTG, o 35 Centro de Tradições Gaúchas, em Porto Alegre. Né? Quem conhece o 35 CTG, já ouviu falar no 35 CTG? O 35 CTG foi o primeiro CTG do mundo. Foi o primeiro CTG criado. Né? Ele foi criado no modelo inovador, né? Um modelo próprio. No início foram somente homens, né? Além dos 10 que eu listei para vocês, mais 14 participaram da fundação, foram 24 nomes que assinaram a ata. E logo após a criação do 35 CTG, esses pesquisadores, historiadores, esses homens que fizeram a cultura, o desenvolvimento da nossa cultura, começaram a criar mais CTGs, né? Saíram trabalhando em diversos municípios, né, com diversos outros pesquisadores, né, e começaram a criar outros CTGs, sempre nesse mesmo modelo. Né? E qual seria o modelo? Como eu falei para vocês no início. Qual seria o modelo? Qual seria a ideia deles? A ideia deles era de quê? Que o CTG era um ambiente de família, né? Um ambiente onde agregava as mais diversas idades das famílias, e quanto mais pessoas eles traziam ali para dentro, mais pessoas eles desenvolviam, né, no conhecimento e no fortalecimento da nossa cultura. Porque a partir daquele momento, eles passaram a ter materiais de pesquisa. E a cada pesquisa ia se revelando novidades. A cada pesquisa, eles conseguiam trazer lá da Argentina, lá do Uruguai, lá da Alemanha, lá da Itália, né, algo que servisse como pilar da nossa cultura. Né? Então, hoje pela manhã até teve uma colega de vocês que me perguntou, tá, mas então o que surgiu aqui no Rio Grande do Sul? Na verdade, o gaúcho, ele criou a sua identidade, né, a partir da cultura, pegou um pouquinho de cada cultura desses países, né, que colonizaram o nosso estado, e a gente foi buscando. A gente tem uma predominância forte, né, na cultura italiana, na cultura alemã e na cultura dos países aqui da América, né, principalmente Argentina e Uruguai. A gente tem, o gaúcho ele tem uma ligação muito forte, né, com o argentino, com o uruguaio, né, principalmente na parte do campo, né, e nem se fala então na parte da culinária com o italiano e o alemão. Né. Se nós pegarmos a nossa culinária gaúcha, vamos dizer, não vou exagerar, mas vou dizer que 70% é típica italiana e alemã. Né. Então, né, a partir do surgimento de vários CTGs, eles entenderam que o primeiro objetivo deles havia sido alcançado. Né? Era criarmos uma identidade cultural,
né, criarmos, através do tradicionalismo, através dos regramentos que eles, num primeiro momento, implantaram, né, para participar de um CTG, você vai ter que fazer assim. Né? Por quê? Porque existe uma pesquisa que diz que isso, isso e isso. Né? Então, a partir daquele momento, né, que os CTGs começaram a ganhar espaço, é decidido pela criação do MTG. E como se dá a criação do MTG? Com a criação desses CTGs, eles passaram a realizar congressos entre os pesquisadores e entre os CTGs. E foi em 1966, lá no congresso na cidade de Tramandaí, que foi criado o movimento tradicionalista gaúcho. Né? O movimento, ele hoje, né, eu vou passar um pouquinho da estrutura dele hoje, ele tem o seu presidente e tem 5 vice-presidentes, né? Vice-presidente de administração e finanças, vice-presidente artístico, vice-presidente campeiro, vice-presidente cultural e vice-presidente de esportes. Né? Tem o seu conselho, né, os seus conselheiros beneméritos, né, que são os conselheiros mais antigos, o conselho de vaquianos, que é composto por ex-presidentes, né, e o conselho deliberativo, que são os conselheiros eleitos a cada 2 anos. Hoje também o movimento ele é dividido em 30 regiões tradicionalistas. Né? Passo Fundo pertence à 7ª região, ao qual é coordenada pela coordenadora Gilda Galeazzi. Tá? E o objetivo, da criação do movimento se deu, né, pela necessidade de congregar as entidades, né, agregar, orientar, né, e, acima de tudo, defender os interesses das entidades. Né? O porquê defender os interesses das entidades? Porque mesmo lá em 1960 e alguma coisa, 1960, 1970, já existiam as dificuldades que uma entidade cultural enfrenta até nos dias de hoje. Né? São problemas de recursos, não só uma entidade cultural. Né? A gente está aqui numa escola e com certeza a escola também, né, enfrenta as dificuldades. Não é fácil, o dinheiro não entra fácil. Né? Assim como numa entidade. Uma entidade existem custos, né? E uma entidade ela precisa buscar meios para se manter. Né? Então, quando se fala, né, em defender os interesses, eles vêm desde o interesse financeiro, né, até o interesse do regramento que eu coloquei para vocês. Né? Criar regras. Né? A partir dali, passou-se a criar regras para se frequentar o CTG. E dentro a partir da criação do movimento, né, se utilizou a Carta de Princípios como o principal objeto que iria nortear o movimento. Né? Alguém aqui já leu a Carta de Princípios? Vocês que participam do CTG nunca leram no CTG, nada, o pessoal não passou para vocês. Mas é legal, entrem na internet ali, acessem a internet, pesquisem Carta de Princípios, ou de repente até no próprio CTG. Às vezes, na maioria dos CTGs tem no quadro exposto a Carta de Princípios. É legal, ali vocês vão ver, são coisas simples, tá? Eu não estou falando para vocês em 40 páginas, não. É uma página com 29 itens, né, que nos dão um norte do que é um CTG, né, para que caminho eu tenho que seguir quando eu quero frequentar um CTG. Ali, você vai ler, e outra coisa que é importante, né, você vai ler e você vai ver que o movimento tradicionalista gaúcho, o CTG, né, ele está muito linkado com o nosso dia a dia. Porque se você vê ali o que diz, né, na Carta de Princípios, você vai ver que é o nosso dia a dia. São os nossos direitos e os nossos deveres. Né? É o nosso direito, é o nosso ir e vir, que a gente chama. Né? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Né? Então, a Carta de Princípios foi criada por Glauco Saraiva lá em 1961. Né? É esse documento aqui, vocês já devem ter visto nos CTGs de vocês. Esse documento aqui é a Carta de Princípios. Tá?
E aí, né, a partir da formação do movimento, vieram muito mais CTGs, muitos outros piquetes, muitos outros departamentos, né, porque a nossa cultura ela tem uma divisão, né, de artística, uma divisão campeira, ela tem a parte dos esportes, dos jogos. Quem aqui dança invernada? Pode levantar a mão. Fazia? Também fazia. É. E quem aqui laça? Ah, que ninguém laça. De manhã tinha um monte de laçador aqui. Então, assim, qualquer prática cultural, seja ela artística, seja ela campeira, né, seja ela através dos jogos campeiros, toda participação ela é atrelada a uma entidade, né, que são os CTGs, os piquetes, os departamentos. Né? Hoje nós temos mais de 1.500 entidades, 1.500 CTGs e piquetes no mundo. Né? Nós temos hoje CTGs em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos em diversos estados, são 2 ou 3 estados só que não possuem CTG hoje, mas nós temos Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, se eu não me engano é o Amapá e mais um que não tem, acho que é Acre e Amapá, se eu não me engano, que não tem. Né? E também o CTG ganhou o mundo. Né? Hoje nós temos CTGs nos Estados Unidos, nós temos CTGs na Itália, nós temos CTGs na China, né? Nós temos CTGs em vários cantos do mundo. Isso eu estou falando para vocês em 1.500 entidades que são filiadas, registradas dentro do MTG, dentro do movimento. Mas certamente alguém conhece aquele piquete de amigos que... a gente tem um grupo de amigos que a gente sai para fazer cavalgada, mas a gente não tem fins lucrativos, nós não vamos registrar. A gente faz uma camisa do piquete e a gente vai para a cavalgada, vai para o tiro de laço com aquela camisa. Né? Então, se nós juntarmos essas informais, nós vamos falar aí em 5.000 entidades. E aí, quando eu disse para vocês, né, que eles pesquisaram a cultura, né, eles decidiram pela criação da sua entidade, né, o CTG, e porque eles fizeram todo o estudo, eles fizeram toda a pesquisa. Né, e qual o objetivo que eles chegaram? Qual era o objetivo deles com o CTG? Era resgatar o folclore gaúcho, né, a tradição do Rio Grande, né, e, acima de tudo, ser o núcleo de difusão de cultura. Né, hábitos, usos, costumes, princípios, crenças, valores. É aquela coisa de você ter a família dentro do CTG. Como eu falei para vocês de manhã. Nós tivemos aqui de manhã um colega que falou que o seu bisavô com 104 anos de idade frequenta o CTG. É o bisavô com 104, o avô com uma determinada idade que eu não sei, o pai e o neto. Então, o CTG, eu poderia tranquilamente dizer para vocês que o CTG seria a principal entidade que realmente poderia agregar. Não enxergo outra entidade que pudesse agregar 4 gerações de uma mesma família. Porque o CTG é família. Né? O CTG busca esse resgate de valores, né? Esse resgate de princípios, esse resgate de hábitos, né? Esse resgate do desenvolvimento cultural de cada um de nós. Porque todos nós temos, né, na nossa veia, vamos dizer assim, aquela veia artística. Né? Uns conseguem desempenhar com mais facilidades, né? Outros têm mais dificuldades de desempenhar, mas todos nós temos sim o nosso lado cultural. É da nossa formação esse lado cultural. Né? Eu não tenho lado cultural. Não, você tem, não, você não tem. Aí você escuta música, eu escuto. Bom, então você tem um lado cultural. Né? Eu não tenho lado cultural, mas eu gosto de pintar o meu desenho em casa. É o teu lado cultural. A cultura, ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte da nossa vida. Né?
Então, como eu falei para vocês, né, os segmentos, né, a área de atuação do tradicionalismo é o cultural, é o artístico, né, o campeiro, o social, o cívico, né, aquela questão do patriotismo, né, do eu sou gaúcho, né, do bairrismo, do eu sou brasileiro, eu sou gaúcho, né, e o recreativo através desses momentos todos juntos, né. Aqui para vocês também eu trouxe um pouquinho do que é hoje o movimento, quais as ações que o movimento... E quando eu falo MTG, movimento, tá, eu estou falando do CTG, né, porque, como eu disse para vocês, o movimento, o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, ele é um norteador dos CTGs. Né, ele é a entidade que dá o norte, né, que dá o suporte, o regramento, que busca incansavelmente trabalhar pelos interesses das entidades. Né? Então, o movimento realiza, uma vez por ano, o Congresso e a Convenção Tradicionalista. Né? O que é o Congresso e a Convenção Tradicionalista? Né? Hoje nós temos um manual de identidade, vamos dizer assim. Né? Mas, teu nome é? Mike Ellen? Aí a Mike Ellen lá um dia resolveu pesquisar, e ela pesquisou e viu que esse lenço aqui não está correto. Ela acha que esse lenço poderia ser de uma forma diferente, conforme ela viu lá nos europeus, não sei. Beleza, legal. O que a Mike Ellen tem que fazer? Ela faz a sua pesquisa, né, e ela vai lá e apresenta no Congresso Tradicionalista. Ela vai apresentar a sua pesquisa, vai apresentar o seu embasamento, né? Os participantes, né, vão estudar naquele momento, né, porque ela vai passar uma fundamentação de alguma alteração que possa ser feita, e aí vai ser decidido no Congresso, na Convenção, decidido sobre essas alterações. O movimento também realiza o entreveiro de peões. Quem sabe o que é o entreveiro de peões? Entreveiro de peões. O que é o entreveiro de peões? Não sabe? O entreveiro de peões é onde é escolhido os peões que são os representantes do movimento em todo o estado. Né? Nós tivemos agora, no final de abril, o entreveiro de peões na cidade de Rio Grande, né, onde foram eleitos o piá do estado do Rio Grande do Sul, o guri do estado do Rio Grande do Sul e o peão do estado do Rio Grande do Sul. São as categorias mirim, juvenil e adulta. Né? Num modelo muito igual, vamos dizer assim, nós temos a ciranda de prendas, né, que está acontecendo neste final de semana na cidade de Lajeado. Também lá nós vamos escolher, né, as prendas que vão nos representar durante o ano 2019-2020. Né? Lá nós escolhemos a prenda mirim, a prenda juvenil e a prenda adulta. Aí me perguntaram assim, mas por que não tem nada para as mais velhas? Existe a prenda chinoca, só que por não termos competidoras, né, acabou não se levando também para uma fase estadual. Ela é mais de uma fase por entidade. Algumas regiões conseguem realizar um evento de escolha da chinoca da região. Também acontece a Festa Campeira do Rio Grande do Sul, FECARS, né, onde aquelas 30 regiões que eu passei para vocês, aquelas 30 regiões tradicionalistas, elas levam os seus melhores laçadores, os seus melhores ginetes, né, os seus melhores competidores na vaca parada, os seus melhores competidores na prova de rédeas, todas as atividades campeiras do Rio Grande do Sul, né, todas as atividades campeiras ao qual fazem parte da nossa cultura, existe essa competição chamada FECARS, né, onde todas as 30 regiões participam. Nós temos também o Tchê Encontro, que é um encontro de crianças e adolescentes, onde todos, né, onde as crianças e adolescentes de todas as regiões do estado se unem e ali
discutem algumas ações, né, sobre o tradicionalismo, também tem o seu direito de chegar ali e apresentar alguma indicação que gostaria de apresentar e ser discutida posteriormente, né? Então, nós temos o Tia Encontro e nós temos o Enarte, né, que é o maior encontro de artes da América Latina. No terceiro final de semana de novembro, na cidade de Santa Cruz, né, nós temos ali os maiores competidores artísticos do estado. Nós temos os maiores grupos de danças, nós temos os maiores chuleadores, nós temos os maiores intérprete vocal, gaita, declamadores, trovadores. Todo artista, vamos dizer assim, todo artista do CTG, ele se encontra em Santa Cruz participando do Enarte. É um grande evento, é um evento fantástico. Todas as ações que eu estou falando para vocês, né, o Enarte, por exemplo, entreveiro de peões, ciranda de prendas, isso aí tudo, se vocês entrarem no YouTube, né, se vocês entrarem lá e pesquisarem, vocês vão encontrar vários vídeos dessas participações. Vocês vão ver, é fantástico, assim, são eventos lindos, né, são eventos de uma riqueza cultural fantástica, né, não é uma coisa assim chata, não vocês vão ver que vocês vão ir olhando um, vão ir olhando o outro, vão se interessando cada vez mais pela nossa cultura. Só para vocês terem uma ideia, o entreveiro de peões, né, a ciranda de prendas, existe uma prova escrita, né, sobre a história do Rio Grande do Sul, a geografia do Rio Grande do Sul. Logo em seguida tem uma apresentação oral, né, onde as prendas e os peões se apresentam, falam ao público o porquê estão ali participando, o que buscam ali, né. Logo depois tem as provas artísticas, onde eles dançam, eles cantam, eles declamam. É muito legal, assim, quem tiver essa curiosidade, né, de querer entender como funcionam essas atividades, acessa lá no YouTube, lá que tem bastante material, bastante vídeo. O Enarte, então, para quem... eu acho legal a apresentação de invernada, mas eu não sei, eu nunca fui ver e tal. Acessa lá e dá uma olhadinha para vocês verem. É bem legal, vale a pena. Então, pessoal, quando a gente fala, né, sobre cultura, eu sempre gosto de deixar essa mensagem aqui. Se quiseres ser universal, cante a tua aldeia. Né, o que eu quero dizer para vocês? Eu acho muito legal, né, sou fã do carnaval, acho lindo, acho fantástico, né, eu acho muito legal as outras culturas. Mas eu particularmente, né, eu adoro viver a nossa cultura do Rio Grande do Sul. Né, eu dancei durante 15 anos da minha vida, eu dancei invernada artística, né, participei de várias atividades dentro do CTG, dentro do tradicionalismo, e eu sempre tive essas curiosidades, né, essas curiosidades de entender o porquê. Como eu disse, o porquê que o nome do CTG é Dom Felipe Nadal, o porquê que o nome do CTG é Lalau Miranda, né? Lalau? Então, assim, ó, por que eu uso esse lenço aqui? Por que eu estou usando essa bombacha? Por que eu estou usando essa bota? Né? Eu sempre tive comigo essa busca, essas descobertas, entendeu? E é legal a gente viver, é legal a gente cantar a nossa aldeia, né? É legal nós vivermos a nossa cultura aqui no estado, a nossa cultura gaúcha. Mas eu não gosto de ir no CTG, porque lá no CTG todo mundo é chato, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Legal. Não vai participar do CTG? Não vou, mas gosta da cultura? Gosto, então vai pesquisar, vai olhar na internet. Eu sei que hoje está tudo na base da internet, né? Hoje a gente não tem mais nada de dizer assim, pega um livro, vamos ler. Não, hoje é tudo na base da internet. Então vai na internet, pesquisa, né? Quem era o Grupo dos 8? Que é a Carta de Princípios, né, o primeiro CTG do mundo. Por que o nome do meu CTG é Lalau Miranda? O porquê que tem aquele monumento do Teixeirinha lá na praça?
O porquê que, mas o que, que tem a ver que Passo Fundo é a capital nacional da literatura? Tem um porquê. Né? Tem um porquê. Alguma coisa aconteceu para Passo Fundo ter ganho esse título. E é o trabalho que é desenvolvido. É o trabalho que a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, né, a Prefeitura num todo, junto com as entidades, principalmente as escolas, eles desenvolveram um projeto, desempenharam um projeto que chegou a esse título de capital nacional da literatura. Então, é legal nós entendermos, né? Porque senão, daqui uns dias vai chegar lá, vai chegar uma pessoa que vai dizer, Passo Fundo é a capital do cabelo loiro. Mas como? Eu nem sabia disso. Sim, porque a gente não pesquisou, a gente não se aprofundou, a gente não buscou entender, né? Então, o que eu digo para vocês assim, o meu CTG, legal, pesquisa sobre o Lalau Miranda. Né? Vamos entender a história do teu CTG, vamos entender a história, né, da cultura de Passo Fundo, vamos entender a história da cultura do Rio Grande, vamos valorizar, aí não é bairrismo, mas vamos valorizar a nossa cultura é belíssima, né? O nosso movimento tradicionalista ele é um dos maiores movimentos organizados do mundo, né, pela grandiosidade que ele tomou. Então, vamos cantar a nossa aldeia para a gente ser universal. Né? É legal, como eu disse para vocês, é legal. As outras culturas são legais. Né? Tem gente que gosta do hip hop, tem gente que gosta do funk, tem gente... Né? Eu acho que a gente respeita, eu particularmente, eu respeito todas as culturas, mas a gente precisa valorizar a nossa. Né? Domingo aqui, por exemplo, nós vamos trazer um evento riquíssimo em cultura. Né? Nós vamos trazer um dos maiores poetas e escritores do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre a cultura gaúcha. Né? Hoje de manhã teve uma moça que me perguntou, sobre a erva mate. Domingo ele vai falar sobre a erva mate, ele vai falar sobre o chimarrão, né? Ele vai falar sobre o CTG, ele vai falar sobre a dança, ele vai falar sobre o cavalo. Então são esses momentos que a gente tem que aproveitar. Né? São esses momentos que, através de um trabalho da produtora FO Produções, né, com parceria do Ministério da Cidadania, da Rede de Postos Buffon, que é o nosso patrocinador, com total apoio da Prefeitura, um apoio fantástico da Prefeitura, um apoio fantástico da escola, né, que não mediram esforços, né, para que a gente pudesse realizar, e seremos, para vocês verem que a coisa está caminhando tão bem, né, que até São Pedro vai nos recompensar, porque ele estava marcando chuva até a semana passada e agora já está marcando um sol maravilhoso. Então eu tenho certeza, a gente buscou, a escola buscou os brinquedos infláveis, né? A gente, junto com a prefeitura, a gente buscou a ervateira, que vai trazer erva mate e água quente, que vocês só precisam trazer a cuia, a bomba e a garrafa térmica para tomar chimarrão aqui com a gente. Então vai ser um evento fantástico, nós vamos ter a apresentação do CTG, né? Dom Felipe Nadal, que o colega vai dançar, então venham prestigiar o colega de vocês que vai se apresentar aqui, né? Então, assim, contamos com a presença de todos vocês, tá? Quero agradecer imensamente a vocês pelo espaço, né? Agradecer mais uma vez à escola, aos professores, à direção, né? Por terem cedido esse espaço para a gente, né? Por terem nos oportunizado a compartilhar um pouquinho do nosso estudo, do nosso conhecimento com vocês. Agradecer mais uma vez a Prefeitura, né, na pessoa da Linde, que também é uma incansável, né, nesse trabalho que a gente vem fazendo. Alguma pergunta? Não? Então tá bom. Espero. Tem? O maior CTG de Passo Fundo. Agora tu me pegou, porque eu não conheço muitos. Qual? Lalau Miranda, tá respondido. Eu não sei porque, assim, eu conheço 2 ou 3 daqui. Né? Eu sei que o mais antigo foi o Getúlio Vargas, né? Acho que foi o primeiro. O primeiro foi o Getúlio Vargas, que eu acho que nem está mais em atividade, eu acho que já até encerrou as atividades, né? Mas foi o primeiro CTG. O primeiro CTG foi o Getúlio Vargas. O maior eu não sei te dizer. Diga. Quantas pessoas podem fazer parte do CTG?
Tu diz assim, para participar do CTG, participar de uma invernada, como é que... Assim, não tem um limite, né? Não tem um limite, mas, assim, um CTG não consegue desempenhar suas atividades com poucas pessoas. Uma invernada artística, por exemplo, tu pode te apresentar em um rodeio com no mínimo 6 pares e no máximo 12. Tu pode ter, por exemplo, assim, tu pode ter 30 pares, né, na tua invernada, mas só podem dançar 12 em cada dança. Tu pode colocar 12 a dançar numa dança, outros 12 em outra dança, né, e os outros que sobrarem na outra dança, né? Mas tu tem que ter no mínimo 6 pares, né? Em termos de limite de CTG, quanto mais pessoas participarem, melhor, né? E quanto menos pessoas tiverem, aqueles poucos vão ter que suar a camiseta para conseguir fazer ele funcionar. Tá bom, gente? Então, muito obrigado mesmo, tá? Do fundo do coração, em nome da FO, nós agradecemos, né, a atenção de vocês, tá? Desejamos aí um ótimo ano letivo para todos vocês e esperamos vocês no próximo domingo aqui, junto com as suas famílias. Lembrando o que eu falei para vocês no princípio, né? Tradicionalismo, para nós, é um conceito de família, né? E a gente está trazendo esse evento aqui para Passo Fundo, para quê? Para nós termos essas famílias junto com a gente, tá? A gente escolheu Passo Fundo por entender que a cultura aqui acontece, né? E que nós vamos ter, com certeza, esse respaldo que a gente já está tendo da comunidade escolar, que a gente já está tendo da prefeitura, e a gente vai chegar aqui no domingo e vai ter todos vocês junto com seus familiares aqui. Tá bom? Muito obrigado. Nós queremos agradecer, né, em nome da escola, em nome dos alunos. Sempre é bom a gente aprender mais, né? Nós vivenciamos mais a cultura no mês de setembro, né, que é ali na Semana do Gaúcho, a Semana Farroupilha, né? Mas esses dados para as crianças, até para nós, acho que são dados novos, né? Que a gente vai acrescentar no nosso aprendizado. Tá certo, muito obrigado. O celular aqui, ó. Aí, muito obrigado.